Deu vida. Oh, glória a Deus. Amém. Eu quero aproveitar que você está de pé. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em João capítulo 7. Glória a Deus pelo pessoal da adoração. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelos canelas da adoração. Playlist top. Aleluia. João capítulo 7. Irmãos, nós estamos assim. Existem algumas coisas que acontecem na igreja e que nos avivam, sabe? Reativam, nos alegram. E o batismo é uma dessas coisas. Quando a gente vê pessoas descendo as águas do batismo, a gente fala, poxa vida, né? Naquele dia que eu estava fraco, eu liberei uma palavra, alguém foi alcançado, alguém que trouxe essa pessoa até aqui. Então, existem galardões que são distribuídos. O batismo nas águas simboliza os galardões que Deus está distribuindo para aqueles que foram instrumentos, para que aquelas pessoas fossem alcançadas de alguma forma. Então tem aquele que um dia pregou, ele nem viu que essa pessoa foi batizada, mas aquele grande dia, Jesus vai mostrar para ela, olha a semente que você plantou nesse coração, onde foi parar. Uau! A moça que pregou o evangelho para mim, ela nem sabe que eu sou pastor, irmão. Eu sempre falo isso aqui. Um dia eu vou encontrar essa mulher. A semente dela, ela não desistia. E ela falava de mim, eu nem queria saber de nada. Mas quando eu me converti, Deus me fez lembrar. Deus me conectou com ela. Por quê? Foi aquela semente. A primeira semente. A primeira pessoa que falou do amor de Jesus para mim. Quando eu estava na lama do pecado. Então ela tem galardão disso. E ela nem sabe. E às vezes as pessoas estão vivendo aí momentos difíceis. Mas o que a gente planta no reino, irmão, vai dar fruto. Vai frutificar. Ninguém mata essa semente. Por isso que o maior investimento que a gente pode fazer é alcançar almas para Jesus. É falar do amor de Jesus. Porque isso é uma semente que está numa terra boa. Vai dar fruto. Vai frutificar. Então tem pessoas que alcançaram, foram instrumentos para que você estivesse aqui. E talvez elas nem sabem que você se converteu. Você hoje é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E elas terão galardão naquele grande dia. Porque o céu registra tudo, irmão. Repita comigo, o céu registra tudo. Uau! Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Se eu for para o mais fundo do abismo, lá Ele está. Se eu subir no mais alto monte, ali o Senhor também está. Aleluia. João capítulo 7. Se a gente fluísse aqui, eu ia estragar todo o meu esboço. Vamos aqui. João capítulo 7. Eu quero que você leia a partir do versículo 37 comigo. O que nós vamos falar aqui é o capítulo 7 inteiro, o que está acontecendo aqui. É muito importante. Mas o versículo 37 ao 39 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, então precisa ter alguém com sede. Precisa ter alguém com sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida aqui, Senhor. Nós celebramos o teu nome, a grande oportunidade de estarmos diante da revelação da tua palavra. Fala com a tua igreja reunida aqui nessa manhã de domingo. Nós celebramos o teu nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode sentar, glorificando ao Senhor. Irmãos, o capítulo 7 todo vai falar de uma grande festa. É a maior festa que acontece em Jerusalém, em Israel. É a festa dos tabernáculos, ou Sucote, onde eles celebravam não só a colheita, mas eles celebravam também a saída do povo lá do Egito. O povo habitou no deserto por 40 anos, mas chegaram até a terra prometida.
as outras gerações. Então Deus pediu e ordenou os judeus, os hebreus, para que eles sempre se lembrassem do livramento do Senhor e da colheita abundante que Deus deu. Então a festa de Sucote, que obrigatoriamente acontecia em Jerusalém, e Jerusalém é Judeia. E eu queria que o Paulo colocasse um mapa aqui, para você se situar comigo, porque vai ficar legal esse negócio. Olha só, dá para dar uma alargada nele, Paulo? Não, aí ficou muito. Deixa assim, deixa assim. Irmãos, esse rosinha aqui é Galileia. Esse rosinha aqui é o lugar que Jesus mais ficou. É aqui que está Cafarnaum, Magdala, Corazim, Canaã, Tiberíades, Nazaré. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Era uma região mais assim, pobre, sabe? Aqui no meio é Samaria. E aqui é Judéia. Então lá é Galileia, aqui é Judéia. Os judeus, os hebreus, tanto da Galileia quanto da Judéia, não passavam em Samaria. Então eles desviavam aqui pelo Jordão, para chegar lá na Galileia, para quem viesse da Judéia para lá, ou da Galileia para cá. Eles não passavam em Samaria, mas Jesus passava. Tanto é que Jesus se revela à mulher samaritana. Jesus passava. Os judeus se desviavam, mas Jesus passava pelo meio. Agora, olha só, aqui foi estabelecido o ministério de Jesus. Jesus evitou por um tempo, preste atenção, não por medo, Jesus evitou vir para a região da Judéia. Por quê? Porque a Judéia, e é interessante isso, aonde Jesus ficava ali, na Galileia, era uma jurisdição de Herodes Antipas. Então era mais seguro para Jesus expandir o seu ministério, diferente da Judéia, que estava sob a autoridade do procurador romano, e os judeus queriam matar Jesus. Então Jesus, de forma intencional, ele ficou pela Galileia por um bom tempo, pregando, curando, salvando, libertando. E muitos, quando você começa o capítulo 7, os irmãos de Jesus estão indo para a festa. Eles estão saindo da Galileia para vir para a Judéia. E eles falam para Jesus assim: se você quer expandir o seu ministério, você precisa ir lá para a Judéia, porque vai estar acontecendo a festa, a maior festa. Então é a hora, é o seu momento. E Jesus disse para eles que não era a hora dele. E os discípulos e os irmãos de Jesus sobem para a Judéia, vão para a Judéia. Só que qual o detalhe? A Bíblia vai citar no versículo ali do capítulo 7 que os próprios irmãos de Jesus não criam nele, não acreditavam que ele era o Messias. E Jesus permanece. Logo depois que os irmãos de Jesus vão para a Judéia, para Jerusalém, para participar da festa dos tabernáculos, então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele resolve ir para a festa também. Ele decide, ele está sendo intencional, ele sabe que chegou a hora. Então, irmãos, você perceba que nós que somos espirituais precisamos saber o momento das movimentações. Nós precisamos entender e discernir os momentos. O momento de ficar, o momento de transicionar, o momento de mudanças. Nós precisamos entender isso, porque se nós deixarmos e permitirmos que o nosso coração enganoso nos movimente, é desastre. Se Jesus vai antes para a Judéia, muita coisa do que ele implantou, do que ele realizou, não estaria registrado. Então Jesus esperou o momento certo. Ele não tinha medo de enfrentar, ele veio para isso. Mas ele espera o momento decisivo. A grande festa está acontecendo. Ele não precisa falar para os irmãos dele que ele precisa ir para aparecer, não, porque não é sobre isso. É sobre o reino de Deus ser estabelecido da forma certa. Então cuidado com as suas movimentações. Tem hora que é para a gente ficar na Galileia, tem hora que é para a gente ir para a Judéia. Olha, lá está acontecendo, lá está o burburinho. Eu vou sair de Bertioga e eu vou para tal lugar, porque lá o negócio que eu faço dá lucro. Ei, se Jesus te mandou ir, vá. Se não, irmão, fica na Galileia. Porque Deus pode prosperar quem Ele quiser,
Na Galileia ou na Judéia? O ministério de Jesus foi mais próspero na Galileia. E na Galileia era o povo mais retirado. Lá está Nazaré. Pode vir, olha só o preconceito que os maiorais tinham. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vocês estão dizendo que o Messias está lá? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uau! O Salvador do mundo. Então preste atenção. A festa dos tabernáculos, resumindo, é uma festa de alegria. E muita coisa que foi estabelecida nessa festa, muitos milagres e muitas declarações que Jesus realizou, que servem para nós até hoje, foram intencionalmente ditas nessa festa. Quando Jesus diz que Ele é a água da vida, foi na festa dos tabernáculos. Quando Ele diz que Ele é a luz do mundo, foi na festa dos tabernáculos. Porque a festa dos tabernáculos representa algo também para o futuro, é escatológico, irmãos. O profeta Zacarias, em Zacarias 14:16 diz: todos os que restarem de todas as nações, está falando do porvir. Olha que coisa linda. Todos os que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Você sabia que essa festa vai continuar acontecendo na eternidade? Você sabia que tem uma festa que Deus estabeleceu para o povo judeu, e por isso a nossa fé é uma fé judaico-cristã, que vai acontecer na glória, na eternidade? Essa festa aqui, porque essa festa simboliza resgate, essa festa simboliza a provisão sobrenatural de Deus, essa festa simboliza a alegria que só aqueles que têm Jesus podem ter, aleluia. Então essa festa vai continuar acontecendo. Zacarias profetiza que no futuro reino messiânico, todas as nações subirão anualmente a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, simbolizando a plena presença de Deus entre o seu povo. E quando você lê o resto dos versículos de Zacarias capítulo 14, você vai ver que ele vai falar do Egito. Ele vai falar: se o Egito não subir, vai continuar seco. Se os egípcios não subirem para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a terra vai continuar seca. Uau! Então repita assim comigo: o melhor momento. Existe um momento para que eu me movimente. Fala para quem está do seu lado: existe uma hora para você entender quando você deve ir. Os próprios parentes de Jesus estão dizendo para ele aproveitar a festa, para ele aproveitar a festa dos tabernáculos para se revelar e mostrar o seu poder. E Jesus vai dizer: o meu tempo ainda não chegou. Jesus não revela o seu próximo passo. Jesus poderia falar para os seus irmãos: vai indo na frente que já já eu vou, porque foi o que aconteceu. Mas ele não revela o seu próximo passo. A gente fica revelando o nosso próximo passo para todo mundo, mas Jesus ficou quietinho, porque não era sobre se mostrar diante de uma grande multidão, revelar o seu poder. Não, era sobre estabelecer o reino de Deus na terra. Então, irmãos, escute isso. O mundo vai odiar o Senhor e vai reprovar as suas obras. O próprio Jesus vai falar isso para os seus irmãos. O mundo vai nos odiar e reprovar as nossas obras, mas quem não faz a diferença não será odiado. Se você é alguém que está lá quietinho, fazendo certinho, tudo bonitinho, tudo ok, não afronta ninguém, não confronta ninguém, não tem palavra, não tem opinião, não tem posição, tudo bem, ninguém vai te perceber. Mas o momento que você começa a fazer a diferença, o momento que você começa a influenciar, o momento que você começa a ter posição em algumas coisas, opa, o mundo se levanta. O espírito do anticristo pega alguém para te atazanar, para te confrontar. Pessoas que não fazem a diferença não serão odiadas. Então quem é um bom profissional vai ser amado ou vai ser odiado. Quem é bom naquilo que faz vai ser amado ou vai ser odiado, irmãos. Quem está fazendo a diferença vai ser
objeto de opiniões. Quem está fazendo a diferença, está aparecendo, alguém vai ter opiniões negativas, outras pessoas terão opiniões positivas, não tem jeito. Então, às vezes, olha para mim, nós estamos pedindo para Deus, Senhor, Pai, nos dá mais avanço, Pai, que a minha empresa prospere, Senhor, que eu tenha mais voz, Senhor, que o meu canal lá no YouTube prospere, que as coisas que eu faço sejam conhecidas, tudo bem, mas você está preparado para receber crítica? Porque se você não estiver preparado para receber críticas, você para, você desiste, você fica acuado. Irmãos, nós temos uma igreja numa cidade pequena. Nós recebemos muitos elogios, mas recebemos muitas críticas. O que importa é o posicionamento que nós temos. E entender que não importa a opinião de A ou B, nós precisamos saber para onde nós estamos indo e o que estamos fazendo. A árvore se conhece pelo fruto. Você viu aqui na hora dos avisos. Tem coisa que não precisa falar. Então, quem se aproxima pode desfrutar dos frutos. Quem se aproxima pode estender a mão e pegar um fruto. E talvez fala, poxa, esse fruto é bom, eu vou ajudar essa árvore a prosperar, eu vou ajudar essa árvore a avançar. Você vai conquistar coisas que ninguém na sua família conquistou ainda. Não, eu vou repetir, pega essa palavra. Você vai conquistar coisas que ninguém da sua família conquistou ainda. Deus vai te usar como um baluarte da vitória dele no meio dos seus parentes. Levanta a tua mão. Você vai viver experiências que ninguém viveu. Você vai ter experiências. O seu avô foi crente, tem experiências incríveis. A sua mãe pode ser crente, mas Deus tem experiências para você que ninguém dos seus parentes viveu. Você, aleluia, vai viver isso, porque Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo aqueles que creem, que têm colocado o seu coração nele, irmãos. Então existe uma inveja no meio de um grupo de pessoas que estão aqui no capítulo 7 de João. Não só no meio da parentela, mas existem homens, porque Jesus vai subir para a festa secretamente, mas Jesus começa a andar. Não é Jesus que está ali? Cara, olha quem está na festa. E Jesus está correndo risco. Tem um monte de gente já sabendo que os maiorais querem prender Jesus por conta de toda a ampliação do seu ministério, querem calar Jesus. Então, olha só, inveja, irmãos, não é a pessoa querer ter o que você tem, é querer ser quem você é. Por isso que inveja é abominável aos olhos do Senhor. Por isso que inveja é um veneno que a gente toma querendo que faça mal para os outros. Quem faz a diferença será invejado por pessoas fracas, por pessoas que ao invés de focar naquilo que estão fazendo e melhorarem naquilo que estão fazendo, estão se comparando, estão olhando para os outros. Por que com ele não comigo? Por que acontece com ele e não comigo? E aí não dá lugar. E aí, em vez de dar valor para aquilo que Deus colocou nas suas mãos, está olhando para aquilo que Deus colocou na mão do outro. Depois que os seus irmãos vão para a festa, ele fica escondido dos líderes judaicos. Mas irmãos, Jesus é o assunto da festa. No versículo 12 vai citar isso, do capítulo 7. Jesus é o assunto da festa. Ele foi secretamente, mas já está todo mundo sabendo que ele está na Judéia. E mais, já está todo mundo sabendo, pastor Olivaldo, naquela festa que geralmente durava 7 dias. 7 dias de festa. As nossas festas duram 3 horas, irmãos. A festa dos judeus duram 7 dias, no mínimo. 7 dias de festa. Então Jesus está na festa, e agora começam a perceber, ninguém fala abertamente. A Bíblia vai dizer que ninguém fala abertamente sobre ele, mas nas pequenas rodinhas. Você sabe o fuxico, irmão? A fofoquinha? Não, você não conhece isso. Não olha para o lado, olha para mim. Não, esse tipo, olha quem está aí, olha quem chegou,
olha quem veio na cidade, olha, falou que nunca ia vir para, olha só, ixi, será que vão pegar ele aqui na festa? Ih, será que ele vai fazer algum milagre? Vamos ficar de olho. Fuxico, não é o gospel não, é outro fuxico. Mas ninguém falava abertamente. Aí no versículo 14, a Bíblia diz que no meio da festa, Jesus sobe ao templo, e ele começa a ensinar abertamente. Ele rompe o secreto, e agora ele sobe no templo, ele é rabi, e ele começa a ensinar no templo, os princípios do reino de Deus. E a Bíblia vai dizer, que todos se admiravam e diziam, como fala tão bem sendo iletrado, como esse homem fala tão bem, vindo lá de onde ele veio, como esse homem fala tão bem, sendo que ele nem estudou. E Jesus falava, o meu ensino não é daqui, o meu ensino é do alto. O meu ensino não é daqui, o meu ensino é do alto. Então, olha para mim, irmãos, o que isso nos ensina? Não tente resolver coisas do reino de Deus, coisas do alto, com uma mentalidade terrena, com uma mentalidade natural. Os heróis da fé são heróis da fé, não são heróis da física. Os heróis da fé são heróis da fé, não são heróis do esporte, da matemática, do business. São heróis da fé porque as nossas batalhas são espirituais. Por isso que Efésios capítulo 6 vai falar sobre armaduras de fé, porque a nossa batalha é espiritual. Querido, se manifestar um demônio lá onde você trabalha, adianta dizer, sai porque eu sou MBA em administração? Se manifesta um demônio onde você trabalha, adianta dizer, sai porque eu sou PhD em ensino religioso? Sai porque eu fiz teologia? Sai porque eu vou para a igreja todo domingo? Solta porque eu sou formado em psicologia, eu sou psiquiatra, sai. Irmão, se não tiver um santo, homem de Deus, mulher de Deus, cheio da graça e do Espírito de Deus, ainda que letrado, mas que conhece o poder do alto, não sai. É por isso que gente que mexe com coisa de igreja, irmão, tem que ter mente espiritual. Porque se um tesoureiro de uma igreja, se alguém que cuida de administração da igreja, não tiver um coração no reino, ele trava. Porque às vezes Deus vai falar assim, pega tudo e põe lá, ajuda aquela igreja tal, a igreja B, a igreja C, e a gente não vai entender. Aí a gente vai fazer conta, e a conta não bate. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 15 mil pessoas. A conta não bate, e ela não vai bater. É por isso que reino de Deus, dificilmente você vai ter para fazer. Geralmente você põe o pé e Deus vem com a provisão. Você põe o pé e Deus move corações de mantenedores. É assim que funciona. Fala para quem está do seu lado, põe o pé e Deus vai vir com a provisão. Está com medo? Põe o pé e Deus vai vir com a provisão. Ah, essa palavra é para alguém aqui nessa manhã. Põe o pé e Deus virá com a provisão. Faz o que Deus está mandando e Deus levantará pessoas para estar ao teu lado. Nada no reino de Deus acontece sem declarações. Quais são seus gatilhos nas palavras? Quando algo de ruim acontece, quais são seus gatilhos? Você murmura ou você consegue ter uma visão espiritual e falar, Deus, eu te glorifico, porque isso está acontecendo, isso não vai me parar, eu consigo enxergar o céu além da situação que eu estou passando. Quais são os seus gatilhos, irmãos? Alguns tempo atrás, eu e a minha esposa almoçamos com um casal que sempre fez declarações conosco desde o início dessa igreja. E lá atrás, quando a igreja estava numa garagenzinha, nós fazíamos declarações dizendo, nós teremos uma escola de governantes, nós teremos um colégio de educação por princípio que vai gerar governantes. Nada existia, mas as declarações trazem aquilo que não existe. As declarações formam primeiro no mundo espiritual, para depois acontecerem no mundo físico. Então olha para mim, não abafe o Espírito Santo. Repita comigo, eu não posso abafar a voz do Espírito Santo que habita em mim.
Será que tem alguém entendendo isso aqui hoje? Não abafe o Espírito Santo que habita em você. Não sabote a eficácia do Espírito Santo, irmãos. Se tem alguém que é eficaz no que faz, é a pessoa do Espírito Santo. Então não abafe a voz do Espírito Santo que habita em você. Considere muito a voz da eficácia do Espírito Santo em você. Porque às vezes nós temos um caminho, temos uma direção, mas o Senhor, aleluia, está falando aqui dentro. Está falando aqui dentro, faz assim, vai por aqui, fala de tal forma. E nós precisamos considerar, Cláudio, a eficácia do Espírito Santo. Existem cristãos, irmãos, que dizem: eu sou crente, mas eu não sou esquisito. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem que ser doido, varão. Não dá para ser crente e não ser esquisito. Eu não conheço um. Os que eu conheço não são crentes não. É muito certinho. Porque crente vai ter que acreditar fora da circunstância. O crente está todo mundo vendo o caos. O crente está vendo esperança, porque ouviu a voz de Deus e sabe o que Deus vai fazer. Isso é loucura, irmãos. É loucura. Alguns posicionamentos nossos, porque estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, a eficácia a voz do Espírito Santo, e não as vozes por aí que nos moldam conforme o espírito do anticristo, é loucura. Irmãos, está chegando um tempo que vai ser loucura você querer uma família. Está chegando um tempo que vai ser loucura a mulher falar assim: eu tenho um sonho de engravidar. Está caminhando para isso. E homens e mulheres de Deus que vão estar com a tocha na mão, dizendo: opa, tem luz aqui. No meio da escuridão tem gente que é farol. Ah, meu Deus do céu. Tem gente que vai estar com a tocha do avivamento levantada, dizendo: é por aqui. Não vai por aí não, aí você cai no abismo, é por aqui. Eu achei um caminho, um novo e vivo caminho. Eu encontrei Jesus e a sua palavra. Já já ninguém vai querer descer do muro, porque muitos de nós estamos no muro. Já já o muro, porque você sabe que o muro é do diabo, né, irmão? Eu já contei essa história aqui muitas vezes. O muro é aquele que não tem opinião, é aquele que não quer desagradar o diabo e está querendo agradar a Deus, mas não sai do muro, não decide. Só que já já vai ter tanta gente no muro, que pessoas, tanto de um lado quanto de outro do muro, vão olhar e falar assim: eu acho que lá é o lugar para ficar, porque lá está a maioria. Tem muita gente em cima do muro. Será que eu estou errado de ter essa posição? Será que eu estou errado de tomar esse lado? Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença entre justo e perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Cada dia vai ficar mais claro quem serve a Deus e quem não serve a Deus, irmãos. A nossa igreja, escute, nós não estamos nos movendo por adesão, nós estamos nos movendo por conversão. Tem muito lugar se movendo por adesão, mas é espuma, é folhagem. O supra-sumo, o que fica disso tudo? De toda a movimentação, o que fica? O que fica? Se uma ação do nosso mercado solidário, irmão, não ficar conversões, famílias sendo sustentadas, supridas, a gente para. Se os nossos cultos, conferências que nós fazemos, se o que restar não for conversões, pessoas transformadas, pessoas que falam: pastor, Deus falou comigo, eu preciso mudar de vida, eu preciso tomar uma atitude diferente. Não adianta, irmãos, porque toda a movimentação da igreja tem que ser por conversão, não por adesão. Não adianta. A voz de Jesus tem que estar acima de todas as outras vozes na sua vida.
Fala para alguém do teu lado, a voz de Jesus precisa ser prioridade para você. Tem que estar acima da opinião. Porque essa voz que está dizendo que você vai conseguir, que você não está sozinho. É essa voz que é a sua companhia nos momentos mais difíceis, nos lugares mais longínquos. Essa voz estará com você. Existem vozes que te atam. Existem vozes que nos desatam, irmãos. Existem vozes que nos prendem. Existem vozes que nos libertam. Uau! Quantas coisas eu já não ouvi na minha vida que me travou. Meu Deus, me deu medo. Acelerou meu coração. Me deu aquela sensação ruim. E quantas vozes eu já ouvi que me libertaram. É verdade, não acaba assim. Não é desse jeito. Deus tem o melhor para mim. Uau! Então toma cuidado com as vozes que te atam. E preste atenção nas vozes que te desatam. Do versículo 19 ao versículo 20 do capítulo 7, Jesus vai falar: vocês dizem que praticam a lei, mas querem me matar, por quê? Muitas vezes, quando algo nos atrapalha, nós somos tentados em tapar os olhos para eliminarmos o problema da nossa frente. Muitas vezes nós deixamos a palavra de lado, e na verdade nós precisamos segurar a nossa onda e não resolver do nosso jeito. Não deixe a palavra de lado. Fique atento à voz do Senhor. Fique atento àquilo que Deus está falando, porque tem gente, irmãos, que está ouvindo a verdade da palavra, mas a intenção é outra quando sai de um culto. Jesus está falando: vocês dizem que praticam a lei, mas vocês querem me matar? Vocês dizem que acreditam em algo, mas estão fazendo o contrário? Quantos de nós não estamos nessa posição? Alguns homens vão falar para Jesus: não é esse que procuram, os maiorais procuram matar? E ele está falando abertamente e vocês não fazem nada. Irmãos, porque Jesus começa a pregar no templo, e tem aqueles que estão, sabe aquele cara na rua, na vila, quem veio da vila sabe disso. O futebol, o bicho pega ali, sai faísca. Aí tem um que fala assim: vixe, eu não deixava, hein? Eu não deixava não. Não deixa barato isso aí não, mano, vai para cima. Não tem aquele que põe fogo, joga querosene no fogo? É esses caras aqui. Nossa, ele está falando abertamente e vocês não vão fazer nada? Os caras estão querendo pegar Jesus, mas tem os foguinhos. Tem aqueles que estão agitando ainda, querendo ver o bicho pegar, querendo ver salseiro na festa. Estão falando, ele está falando abertamente aqui, pregando as coisas que ele acredita, e vocês não vão fazer nada. Tem gente que incendeia confusão, irmão. Tem gente que é assim, sabia? Não olha para o lado, olha para mim. Ao invés de ser sábio, de tomar cuidado, fica agitando, confronto. O primeiro ministério que a gente recebe quando a gente aceita Jesus, se alguém entrou aqui hoje e entrega a sua vida para Jesus, o primeiro ministério que você já tem é o ministério da reconciliação. E quem tem ministério da reconciliação, que somos todos nós, não incendeia a confusão, joga água, mata a conversa. Quem está me entendendo? Você tem esse ministério, viu, Canelão? Então, se você veio do mundão aí, de uma família disfuncional, que tudo era, bicho pegava mesmo, você entrava, tem esses vídeos, né, de briga, de confusão na internet, tá um lá, tá discutindo, de repente vem um do nada e bum, aí começa mesmo, incendeia, nem era com ele, mas gosta de uma briga. Tem gente que gosta de uma briga, né? Tem gente que está na paz, na bênção, mas estava, confusão, vem, briga, cadê você, briga? Discussão, cadê você? Estou muito em paz, tá tudo muito quietinho. Tem gente que caça a confusão. Para de caçar confusão, crente.
se desvia das confusões, já não é mais parte da sua vida, já não tem mais a ver com aquilo que Deus tem para você. Você recebeu o ministério da reconciliação, você chega, a paz de Jesus chega, Ele é o príncipe da paz. Se confusão trouxesse algum benefício, olha para a tua vida, as confusões que você se meteu, qual benefício trouxe? Só tirou sua paz, só roubou o seu tempo, o seu dinheiro. É assim. Quando Jesus fala, irmãos, tudo é diferente. Repita comigo: quando Jesus fala, tudo é diferente. Se Jesus está falando aqui nessa manhã, pensamentos mudam, atitudes mudam, direção é mudada, mentalidade é mudada. É por isso que as pessoas tinham medo de Jesus, porque quando ele começava a falar, certamente alguém seria atingido por mudanças que iam de encontro contra a religião da época. Então é isso que está trazendo crise nos maiorais, e por isso querem matar Jesus, porque o que ele fala não simplesmente faz sentido para a mente, mas aquece o coração e traz transformações reais e genuínas de dentro para fora. Então as pessoas começam a entender o que está acontecendo. Queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque a sua hora não havia chegado. Queriam prendê-lo, presbítero Wilson, mas ninguém põe a mão nele, porque a hora dele não tinha chegado. Deus tem a hora dele na sua vida. Não, vou repetir: Deus tem a hora dele na sua vida. Ninguém vai te impedir, ninguém poderá te resistir. É palavra de Deus para nós, pega isso para você. Josué capítulo 1 versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Aleluia. Quando Deus tem um plano, irmãos, ninguém pode deter. Aqueles que acreditavam diziam no versículo 31: eu estou chegando. Vocês estão dizendo que ele não é o Cristo, mas será que o Cristo fará mais sinais do que esse homem está fazendo? Olha a crise do povo, pastor Olivaldo. Vocês estão dizendo que ele não é o Cristo, mas eu vou te falar: se o Cristo que vier, que vocês não estão acreditando que é ele, fizer mais sinais do que esse homem está fazendo, uau! Jesus é suficiente. Repita comigo: Jesus é suficiente. Se você tem Jesus, você não precisa de mais nada. Não, presta atenção nisso. Se você tem Jesus, você não precisa de mais nada. É mentira do diabo que você precisa disso, daquilo, que você precisa vencer nessa área para mostrar para os parentes. Você não precisa de mais nada. Você já tem Jesus. Jesus é suficiente. Você não precisa de mais nenhum adereço, você não precisa carregar mais patuás, você não precisa mais fazer apostas, você não precisa mais acreditar em outros deuses, você não precisa mais carregar guia para um lado para o outro, não. Jesus é suficiente. Você não precisa mais acender vela de sétimo dia, você não precisa mais pagar promessa, porque o alto preço já foi pago na cruz do Calvário, e não há mais o que o homem fazer. Ei! Sabe por que tem pessoas por aí que não conhecem Jesus, tem muitos deuses? Como eu já tive. Um amigo meu falava assim: ó, põe um trevo de 4 folhas na carteira que vai dar sorte. Eu colocava. Ó, planta lá no teu comércio uma espada de São Jorge para proteger. Eu fazia. Sabe por que às vezes as pessoas por aí têm muitos deuses? Porque na verdade, irmãos, é se um falhar, vai que o outro dá certo. Então vamos tentar. Vamos cobrir aqui, vamos ver o que dá. Oh meu Deus do céu, que engano. É por isso que na Índia tem mais de 300 mil deuses. Até a vaca é Deus na Índia. 300 mil deuses. Meu Deus do céu, Deus nos livre dos patuás da religião. Em algumas religiões tem um Deus para cada tipo de causa.
Isso não cabe, irmãos, para nós que somos protestantes, crentes, evangélicos. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Nós não precisamos de patuás. Eu só tenho um, e Ele é suficiente. Eu só tenho Jesus, e Ele é suficiente. Então os judeus vão começar a dizer: para onde Ele pretende ir? Porque Jesus vai falar assim: olha, para onde eu vou, vocês não vão me achar. Já já eu vou para um lugar que vocês não vão me encontrar. Eu não estarei mais aqui. E os homens carnais, os judeus, os maiorais, estão falando: para onde Ele pretende ir? Tentar fugir da gente, que nós não poderemos encontrá-lo. Nós vamos encontrar Ele. Irmãos, quando Jesus esconde, ninguém acha. Quando Jesus mostra, ninguém consegue esconder. Achavam que Ele ia sair do país, que Ele ia fugir. Você não vai fugir. Você não vai fugir, porque você não é fugitivo. Você não precisa sair de uma cidade, de um país, como um fugitivo, para viver de forma ilegal. Você vai fugir para Deus. Você vai correr para o esconderijo do Altíssimo, porque você é filho. Você tem lugar, você tem mesa para sentar, você tem família para pertencer. Você não está solto, você é filho. Você não é fugitivo, você não é órfão, você é filho de um bom pai. A gente chega no versículo que nós falamos, irmãos, versículo 37. No último dia da festa, Ele se põe de pé. Na hora, no auge da festa, Jesus se coloca de pé, e Ele vai dar um brado. Vai todo mundo olhar para Ele, na direção dele, por causa do brado que Ele dá. Ele vai falar assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não fala como um discurso, Ele dá um grito, como um apelo. E todos os olhos agora olham para Jesus. Quem tem sede? Quem está com sede? Se tiver todo mundo saciado, tudo bem, mas deve ter alguém com sede no meio dessa multidão. E se tem alguém com sede, pode vir, que eu vou suprir a sua sede. Se tem alguém com sede de alguma coisa, pode vir, porque eu tenho autoridade para suprir a sede das pessoas. Quem tem sede, vem a mim e beba. Um dia eu tive sede, irmão. Um dia eu tive sede de conhecer o Deus que eu não conhecia. Eu era esse aí que andava com patuá aqui, que andava com um monte de coisa, mas insuficiente. Cena era insuficiente. Tinha um buraco aqui, e esse buraco era do tamanho de Jesus. Por isso que só Jesus pode preencher o buraco existencial do homem. E aí um dia, eu mal, abalado, um amigo meu, Isaac, fala assim: Fred, vamos para a igreja. Você precisa de Deus, cara. Eu falei: passa aqui então. Ele se surpreendeu, era uma segunda-feira. Passa aqui então. Nem tinha culto na igreja dele. Eu acho que quando ele desligou o telefone, ele ficou: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Falei que eu ia levar o cara na igreja, ele não tem culto na minha igreja. Ele me levou numa outra igreja, que não era a igreja dele. Uma igreja pequena, lá na Avenida do Oratório, em São Paulo. Entrei, sentei lá no fundão, a igreja estava cheinha, uma pastora pregando. Irmão, Deus usou aquela mulher. Deus usou aquela mulher a ponto de eu falar para ele assim: você contou a minha vida para ela, né? Sério, ele falou assim: aqui não é minha igreja, irmão, eu não conheço ela não. Um amigo meu congrega aqui. Eu só vim aqui porque na minha igreja não tem culto. Eu não ia perder a oportunidade de te trazer. Uau, águia, ele tem galardão. Ele tem galardão. Ele não desistiu. Aquele dia, irmão, eu vim para frente. Eu nunca mais saí da frente. Jesus me encontrou naquele dia.
Eu duro de coração, rebelde com o negócio de igreja, de crente, não queria saber. Mas quando Deus fala, as mentiras caem. Quando Deus fala, irmão, toda estrutura maligna, todo sofisma do diabo desmorona. E eu entreguei minha vida para Jesus. Porque quando Ele fala é diferente. Porque todo culto como esse é Jesus falando: tem alguém com sede aqui? Tem alguém precisando de alguma coisa? Tem alguém satisfeito com a vida que está levando? Tem alguém satisfeito com a vida de pecado? Tem alguém satisfeito com as decisões erradas que tem tomado? Tem alguém que tem sede? Vem a mim e beba. Ele tem para oferecer, irmão, o que o mundo não pode. Jesus tem para oferecer o que nenhum outro homem pode oferecer. Porque é alma, não se toca, é alma, é espírito, só Ele, porque Ele morreu para isso, Ele tem autoridade para isso. Quem tem sede, vem a mim e beba, e quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é isso, irmão? É alguém sedento que precisa de água e recebe, e agora tem água para liberar também. Meu Deus, você entendeu? Que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, pastora Adriana, quando eu cheguei na igreja, essa menina já estava no retroprojetor da igreja. Glória a Deus. É bom a gente olhar para o lado, irmão, e ver gente que está junto com a gente até o fim. E aí, é bom a gente olhar para o lado e a gente perceber que tem pessoas que receberam a água porque precisavam, estavam sedentas, e no mesmo instante já se tornam rios para outras pessoas. Esse é o evangelho de Jesus, não para em nós, irmãos. Eu recebi a água que eu precisava, e agora eu posso ser um rio que vai fluir para outras pessoas também. Não deixe nada parar esse rio que Deus colocou dentro de você. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Você pode estar com causas, com situações pendentes, mas existe um rio dentro de você, e Deus está dizendo: não permita que nenhuma situação, nenhuma palavra e nem ninguém bloqueie o rio que eu coloquei dentro de você. Flua, você não é uma represa, você é um rio de água corrente que precisa fluir. Aleluia. Oh. Esse rio traz renovo. Repita comigo: renovo. Diga: esse rio purifica. Esse rio santifica. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede tem que vir na única fonte que existe, que é Jesus Cristo. Sabe, irmãos, eu conversando com a Rafaela ontem, e ela está lendo um livro, que eu comprei esse livro também, sobre oração. E eu vou indicar esse livro aqui, eu vou trazer ele à noite. Porque, querido, existe uma movimentação da igreja global para aumentarmos o nível da nossa oração. Nada acontece sem oração. Nada acontece sem homens e mulheres de Deus rendidos em oração. Então, quando Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa palavra interior, ela está no grego koine, que significa ventre, barriga, útero. E útero é o lugar da vida nascente, de onde algo novo está sendo gerado. Então o Espírito Santo se torna uma fonte geradora de vida dentro do ser humano, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo. O detalhe é que o útero não gera sem dor. Gerar é parir. Nós precisamos parir, e parir dói. As águas vivas não brotam de lugares confortáveis. As águas vivas brotam de pessoas que estão em posição de parto, rendidas, dobradas, quebrantadas, orando, intercedendo. É por isso que lá em Elias, lembra quando Elias está sem chover? 1 Reis 18. Então Elias, ele se prostra e ele se dobra, com a cabeça em terra, entre os joelhos, que é uma posição fetal, uma posição
de parto. E aí a Bíblia vai dizer: e Elias subiu ao cume do Carmelo e se curvou em terra, pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Ele estava em posição de parto, é a mesma postura de uma mulher hebreia prestes a dar à luz. Ele estava gerando chuva, gerando águas vivas sobre Israel, depois de anos de seca. Quando alguém se coloca em posição de rendição, em oração, do seu interior flui rios de água viva. É Deus regando a terra seca da família, da vida pessoal de alguém, mudando a história. É a água que a terra seca precisa receber. É a água que mudou Israel. Elias travou no espírito o mesmo princípio de João 7,38. O que está acontecendo com Elias está acontecendo com Jesus, dizendo: eu estou gerando vida para Israel, eu estou dando água para a terra seca, eu estou liberando salvação. Está tudo seco, está tudo morto, está tudo apagado, mas de mim vem salvação, vem vida. E quando Jesus diz: quem tem sede venha, ou seja, aquele que precisa de água, e aí chega em Jesus e recebemos essa água, e quando saímos para a missão, temos essa água para oferecer. Aleluia. Lembra do texto que eu preguei domingo passado? As moedinhas, eles jogavam moedas, alguns domingos atrás, na porta do templo para o coxo. Mas o que Pedro está dizendo? Hoje eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Esse é o rio fluindo, irmão. É a água sobre o sedento, é a água sobre a terra seca. As pessoas não precisam de moedas, as pessoas precisam do Espírito Santo. As pessoas precisam de homens e mulheres de Deus que estão fluindo. Tem coisa querendo colocar um tampão nesse rio que precisa fluir de você. Tem situações, tem palavras que estão querendo colocar um tampão nesse rio que precisa fluir de você. Mas nessa manhã o Espírito Santo diz: ninguém vai tampar. O que eu coloquei dentro de você precisa fluir para que outras pessoas sejam alcançadas. Fica de pé comigo. Eu não vou conseguir pregar tudo. Será que a nossa sede tem nos levado à intercessão? Será que a nossa sede tem nos levado ao quebrantamento? Será que a nossa sede tem nos levado à posição de parto? Para a gente parir o novo? Para nós parirmos o que é novo de Deus? E geralmente a gente vai parir no meio da dor. Quantas coisas poderosas do Senhor foram geradas em nós no meio da dor. Quantas coisas poderosas do Senhor foram geradas em nós quando a gente não viu esperança em lugar nenhum. Mas Jesus falou com a gente. Foi aquele momento que fez com que a gente se quebrantasse, colocasse a nossa cabeça entre os nossos joelhos e a gente parisse algo novo. A novidade de Deus nos alcançou. Teve um dia que eu e você tivemos sede, e a gente encontrou Jesus para saciar a nossa sede, porque só Ele pode saciar a nossa sede. Mas agora eu preciso fluir. Agora eu tenho vida de Deus para dar. Ela está aí, irmão. Você não precisa de curso para liberar essa vida. Você não precisa de 4 anos de estudo para fluir no rios. Não, você precisa estudar, você precisa se aperfeiçoar. Eu não estou falando contra estudo, mas agora você pode fluir no rio do Espírito. Você tem para dar. Eu quero que você pegue na mão de quem está do teu lado. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Eu quero beber
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir água, quero beber, eu quero beber, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor. O ministério de adoração vai começar essa música do início. Enquanto isso, eu quero chamar você que tem sede de Deus, que quer mais, quer beber dessa água. Você sabe que tem alguma área da sua vida que precisa ser inundada por essa água. Sai do seu lugar, eu estou aqui na frente, eu sou o primeiro a estar aqui. Sai do seu lugar rapidamente, vem para cá. Você quer mais dessa água? Você que tem sentido talvez um vazio, uma sequidura em alguma área da sua vida, sai do seu lugar. Eu não estou falando de alguém que não conhece Jesus, eu estou falando de você que já conhece Jesus, mas sabe que tem uma área da sua vida que precisa ser alcançada por essa água. Aleluia. Oh!